Ó, quem tá chegando agora na live, vai pegar o aviãozinho, vai mandar para 3 amigas, tá? Que sejam mães, que estejam online, porque essa live vai muita gente que é mãe, tá, jovem? Manda aí para suas amigas, a gente vai falar sobre 3 erros muito comuns e inconscientes que geram uma rotina sobrecarregada, tá? Então é só pegar o aviãozinho, convocar a galera e chegando, para a gente começar a falar sobre esse assunto, que vai ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor, a melhorar os nossos resultados, né? As nossas metas pessoais. Eu tinha botado aqui fixado, eu perdi o título, os 3 erros que geram uma rotina sobrecarregada, tá? 3 erros inconscientes que a gente comete e que geram uma rotina sobrecarregada. Quem está... Vou me apresentar, porque pode ser que você esteja vendo pela primeira vez. Tem muita gente nova chegando, tanto nas minhas redes sociais do YouTube, quanto aqui no Instagram, no Facebook. Eu quero explicar um pouquinho o que eu faço para você. Eu sou coach, eu ajudo mães que andam procrastinando o seu autocuidado e se sentem sobrecarregadas com uma rotina, né, que deixa ela exausta. E eu quero ajudar essas mães a saírem desse para entrarem numa rotina mais leve, organizada e produtiva. Oi, ainda todo mundo. E vamos enviando essa live para divulgar, para a gente chamar o máximo de mulheres. Vamos acordar. Não, brincadeira. Chama quem tiver online, tá? Então, eu ajudo mães que estão procrastinando o seu autocuidado a saírem de uma rotina sobrecarregada para uma rotina mais leve, organizada e produtiva. Bom dia, Cleide. Todo mundo chegando. E o assunto dessa live é justamente sobre rotina, tá? A gente vai falar os 3 erros que geram uma rotina sobrecarregada, que deixa a gente com muitas tarefas e sobrecarregam a nossa rotina, tá? Vamos bater esse papinho aqui. Ah, estou adorando pãezinhos. Já chamou 3 amigas? Já chamou 3 amigas? Chama aí, tá? A primeira coisa que eu quero falar antes de começar a live, a gente vai acontecer no dia 4 de fevereiro, tá? Às 20 horas, é uma quinta-feira, um webinário gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho, o passo a passo para sair de uma rotina sobrecarregada para uma rotina leve, organizada e produtiva. Então, se você quer realmente mudar a sua forma de lidar com o seu dia a dia, com as coisas que você quer, se sentir mais produtiva, você participa desse webinário. Como é que faz para participar? Você tem que ir lá na minha bio, clicar, botar o seu nome e o seu e-mail, e vai chegar no seu e-mail uma surpresa que eu preparei para você, tá? E com essa surpresa, você já, além de, quando você pega essa surpresa, você gasta 20 horas, o webinário mais produtiva. Só ir lá na minha bio, no final da live, se inscrever e confirmar a sua participação no seu e-mail. Eu preparei, vai te ajudar melhor, tá? Se você ainda não me segue, eu tô aqui no Instagram, tô no YouTube, tô no Facebook, só me seguir e me ajudar, ó. Você é formado em quê? Eu sou coach, tá? A minha formação acadêmica na área de recursos humanos, tá? Sempre trabalhei com pessoas, mas agora eu trabalho exclusivamente para nós, mães. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou mãe de um menininho de 5 anos, e antes do Vincenzo nascer, que é o nome, perdi um neném, bem um pouco antes dele, e isso me deixou muito abalada, né? Porque eu já estava casada há uns 4 anos, já tinha programado que queria ser mãe, e a minha primeira tentativa não deu muito certo, né? Eu consegui levar a gestação aí até quase 3 meses, e quando estava perto da gente já descobrir o sexo do bebê, eu perdi esse neném. E nessa época eu trabalhava muito, eu trabalhava com recursos humanos, eu trabalhava demais, e isso me deixou muito abalada. Eu trabalhava, estudava ao mesmo tempo, estava fazendo algumas formações,
E aí, quando eu engravidei do Vincenzo, época 31 para 32, e eu lembro que eu falei, poxa, eu tô casada há 4 anos, já tô com 31, esperei tanto para ter o meu filho, eu quero me dedicar a isso de corpo e alma, eu quero realmente viver esse momento. Nessa gestação mais tranquila, tudo deu muito certo, Vincenzo nasceu, eu continuei optando por acompanhar o desenvolvimento dele bem de perto, não quis voltar para o mercado de trabalho, eu já estava um pouco angustiada, eu já estava assim, caramba, chegou a hora de eu retomar outras áreas da vida. E isso é muito curioso, né? Quando a gente é mãe, quando a gente se torna mãe, aquele bebê parece que ele preenche todos os espaços no primeiro momento, né? Você fica muito focada no sono dele, na comidinha, na introdução alimentar, em tudo que gira em torno do bebê. E quando eu fui me dar conta, quando o Vincenzo já estava com 1 ano e meio, eu tinha absolutamente... Eu já não sabia mais o que eu queria fazer profissionalmente, eu não queria voltar para o mundo vivo, porque eu sabia que eu ia passar 2 horas no trânsito, 8 horas no trabalho, eu ia ver o meu filho muito pouco, isso para mim fazia diferença, porque eu já estava com ele há quase 2 anos, e aí eu comecei a entrar num conflito, e cada vez mais me esquecendo, e com uma rotina que eu não me incluía nela, minha rotina era toda voltada para o meu filho. E isso tudo acabou fazendo muito mal para mim, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, precisei de ajuda para poder sair dessa crise. Eu lembro que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu sou alegre, eu sou aquela amiga que se você contar um problema eu vou te mostrar o lado positivo, e eu não estava mais sendo essa pessoa. Eu estava extremamente negativa, infeliz. E aí, comecei o tratamento, a grande parada de perceber o quanto eu abandonei a minha carreira profissional, o quanto eu me abandonei, né? Porque a gente cuida muito do bebê e acaba não cuidando da gente, né? Então, eu fui percebendo que ao longo desse caminho, eu fui perdendo identidades minhas que eram fundamentais, né? A maternidade, ela preenche muita coisa, mas ela não vai preencher tudo na vida de uma... A gente ainda é esposa, a gente ainda é amiga das nossas... A gente ainda é filha, a gente ainda é profissional. Existem outras áreas da nossa vida que aquele bebê, que aquela criança não é exatamente o protagonista, que a gente precisa voltar a fazer acontecer. E era isso que eu estava abandonando. Então, quando eu falo sobre rotina sobrecarregada, não é querer dizer para você que você tem que ter uma rotina regrada, fazer tudo igual, todos os dias, e produtiva. É uma rotina que você se inclui, é uma rotina que você tá, é uma rotina que você existe, né? Porque se deixar, você não marca nem o seu exame médico. Tudo da criança. Bom dia, Marcelo, meu amor! E aí, mãe? Olha minha mãe aí na live. Se deixar, você não marca nenhum exame médico, não marca nada para você. Quantas de vocês aqui já esqueceram de marcar algum check-up? Você só lembra das coisas, da casa, do filho, das demandas que você tem, e você não está inclusa como uma prioridade. Talvez seu processo era para compensar a criança pela perda que teve. Exatamente. Eu também acho, sabe, Joyce? Eu também acredito um pouco nisso. Eu fiquei com uma culpa, né? Carregando uma culpa da perda daquele primeiro bebê, por ter tido uma rotina muito acelerada. Eu lembro que eu trabalhava, eu dava aula e eu ainda fazia uma especialização. Eu lembro que eu fazia uma pós-graduação. Então era muita coisa, eu me sentia muito atarefada naquela época. E quando eu engravidei do Vincenzo, eu falei, opa, preciso parar com isso tudo. Só que esse freio, ele foi bom até um ponto. Me deixou preenchida até um ponto. Mas depois que ele foi crescendo, que ele foi se desenvolvendo, que eu passei coisas com ele, eu falei, opa, eu ainda sou uma pessoa que eu preciso olhar para outras áreas da minha vida. E isso pode estar acontecendo com muitas mães que optaram por estar em casa com o filho, tá? Que é uma opção que eu acho que é boa, é maravilhosa, mas que ela não pode anular
outras áreas da sua vida. Você não pode esquecer outras áreas. Quem é mãe, tá? E que já abdicou de coisas muito importantes na sua vida pelos filhos, tá? Coloca aí no chat para mim quem é mãe aqui e quem já abdicou disso, ó. Minha mãe é mãe de 3 filhos, morreram 2, né? Morreu 2 e eu fiquei com a base e sou a base dela. Mas isso gera codependência e gera o efeito espelho nos filhos. É verdade. Verdade, Joyce. Tudo que você faz acaba sendo um espelho, né? E essa, não sou, mas quero ainda ser. Ah, será? Se você quer, será. Tudo é possível, tá? E é bom a gente já estar falando sobre esse assunto, você já estar aqui, porque você já vai entendendo. É uma entrega muito grande. A maternidade, eu costumo falar que é uma espécie de monastério para nós mulheres. A gente experimenta, de fato, um amor incondicional e ele passa por cima de você. Você consegue facilmente, muito facilmente, abrir mão de coisas super importantes para você em prol desse amor. Só que existe uma medida, existe uma nova maneira, existe uma nova era. Antigamente, a gente eram vistas como aquela mulher que estava em casa, estava presente, mas hoje em dia muitas mulheres precisam e querem, por mais que o marido seja bem sucedido, por mais que o marido diga para ela que, poxa, pode ficar em casa com o nosso filho mais tranquilo, por mais que isso aconteça, a gente precisa ter a nossa independência, para ter uma rotina onde tenha espaço para você, tudo fica mais fácil de acontecer. Você sai de um estado emocional desfavorável de ansiedade, de medo, de angústia, de estresse, principalmente, e você entra num estado maior de produtividade, de organização e de foco em algumas coisas que são importantes para a sua vida também, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, Paty aí, meus filhos são adultos e no processo de criação deles me perdi pelo caminho, mas com sua ajuda estou mudando isso. Ah, que bom, Paty, nunca é tarde. E esse me perdi pelo caminho é uma frase que realmente faz muito sentido. A gente se perde pelo caminho. Eu me perdi dos meus objetivos profissionais, eu me perdi até assim como mulher, meu marido um pouquinho de lado durante um tempo, a gente realmente se perde da gente, dos nossos sonhos. Você fica atrelada àquela história, né, da maternidade, que é realmente uma responsabilidade muito grande, e às vezes a gente perde a mão. É possível equilibrar. É claro que não na mesma proporção de quando você não é mãe, mas você não precisa dedicar tão severamente, ou então deixar de olhar para você tão severamente. Um dos principais problemas que eu vejo na maternidade é a procrastinação do autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, é autocuidado mental, autocuidado emocional, autocuidado espiritual e físico. Um desses pontos ficam afetados, tá? Às vezes, a somatização de tudo isso gera um problema maior. Então, isso que eu quero evitar. Um burnout ativa. E o mais importante, que funcione para o seu momento de vida. Porque aí de produtividade, seja produtivo, faça isso, faça aquilo, e muitas coisas, às vezes, não se encaixam na rotina da mãe. Não se encaixa. E aí, tá tudo bem, não quer dizer que você seja improdutiva, quer dizer que você precisa fazer de outra maneira. E é essa maneira que eu quero te ajudar a construir, a enxergar que você pode sim ser produtiva sem precisar ter uma rotina ali muito regrada, tá? Mas uma rotina que atenda às suas necessidades. Ó, minha mãe botou aqui, ó, abrir mão de tudo por conta da maternidade, dos filhos. É muito bom, fica 100% tudo ok nessa parte. Porém, lá na frente, você para e pensa, caramba, acho que exagerei. Aí botou, continua nos comentários, é verdade. Às vezes a gente, né? A gente, por falta de posicionamento, até dentro do casamento, num diálogo com o parceiro,
ou então por uma falta de rede de apoio. Ó, a Joyce botou, para mães que têm medo de ter uma vida pessoal, leiam o texto da página oxobrasil.com. Egos, filhos. Aprende observando os pais, se ver os pais infelizes, já sente culpado por roubar a vida. Eu não só. Aí a minha mãe botou aqui, eu podia ter dividido minha vida com a minha vida profissional. Enfim, cheguei aos 57 anos com essa certeza. Mas até que deu tempo de você ter a sua profissão, né, mãezinha? Não é mole, não. E, gente, é verdade. Às vezes a gente não tem rede de apoio. Ou então quando a gente não tem a vida deles, né, Joyce? Entendi. Às vezes quando a gente não tem rede de apoio, quando a gente não tem com quem contar nesse processo, ou e na época da minha mãe, por exemplo, a sociedade via isso totalmente diferente, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Falando aqui sobre os 3 erros, eu fico com medo do tempo da live, né? Que eu tenho um tempinho aqui. Adoraria ficar batendo esse papo com vocês. Mas acho que vocês entenderam um pouquinho da minha história, algumas se identificam, né? De se perder pelo caminho nessa história. Eu retomei a minha vida profissional, tô aqui, tô trabalhando. Hoje eu trabalho home office, usando a internet para promover as palestras que eu faço, os cursos online que eu dou, as sessões de coach 1 a 1 que eu faço. Hoje o meu trabalho é 100% office, online. Eu trabalho para empresas também, faço palestras, programas em empresas, e também aqui na internet para vocês, tá? Então, hoje é essa forma que eu trabalho. Drica, chegou, bom dia. Ó, minha mãe botou aqui, tem um agravante. Eu não tive essa ajuda de ninguém. Eu era muito nova, eu não soube lidar com isso. Claro, muita coisa acontece. Sim, graças a Deus ainda deu tempo de estar acompanhando. Muito bom. Mas é isso. Resumindo a minha história, tive uma 31 anos, acho que foi 30, não me lembro exatamente. Tive uma gravidez, eu já estava casada há 4 anos, uma gravidez super desejada, perdi esse neném, e nessa época eu trabalhava, fazia pós-graduação, dava aula, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí eu me senti muito culpada. E quando eu engravidei do meu filho, eu decidi dar uma parada, dar uma diminuída no fluxo desse trabalho. Fui ficando, não, quando ele tiver com 6 meses eu vou voltar. Aí passou 6 meses, eu não queria voltar. E aí quando ele fez 1 ano, eu falei, não, 1 ano, eu vou voltar. Eu não voltei. Então, quando ele estava com quase 2, eu já estava bem angustiada, com um conflito interno muito grande, e essa culpa de não estar perto do filho, e não saber como retomar a vida profissional, enfim. Tudo isso foi acontecendo. Ó, a Joyce botou, menos, se perdoe, você fez o melhor que podia e sabia na época, nunca é tarde para mudar. É verdade. E para a gente começar a olhar para isso, não pode ser de uma forma muito drástica, porque eu sei o quanto é importante para a gente não penalizar os nossos filhos, né? A gente não quer penalizar eles. Eles chegaram aqui e a gente que decidiu que eles iam chegar aqui, Deus, claro, né? Mas a gente que teve a escolha de trazê-los, tá? Então a gente, por esse instinto materno muito grande de cuidar, de desenvolver esses seres humaninhos, a gente realmente acredita que eles não podem nunca serem penalizados pelas nossas escolhas. Mas a gente precisa olhar para nós nesse processo. E se você começar a olhar para você nesse processo, tudo vai ser diferente, tá? Um dos erros que eu cometia e que eu acho que é muito comum, que muitas começam, é a gente querer dar conta de tudo, sabe? Dar conta de tudo. É essa necessidade do controle que a gente fica. Parece que a gente tem que estar... Só a gente vai cuidar bem, só a gente vai fazer as coisas da casa bem. A gente entende as coisas, a gente fica nesse controle. A gente começa a achar que o nosso jeito é o melhor jeito, que o jeito que a gente faz é o único jeito que vai dar certo. E isso, às vezes, a gente acaba tolhindo o pai de fazer isso. Algumas vezes eu ficava, não, só eu sei fazer tal coisa do Vincenzo.
E aí eu não permitia, não dava muito espaço para o meu... E uma vez que eu precisei, não teve como eu não contar com a ajuda dele, ele fez totalmente diferente do jeito que eu faço, e o meu filho ficou muito feliz. Deu muito certo. Ó, a Drica botou aqui, ó, eu passei em um concurso público quando estava grávida. Quando terminou a licença, pedi exoneração. Foi muito difícil, por conta principalmente da opinião alheia. A gente sempre fica refém disso, dessas escolhas que a gente faz, né? Mas eu acho que eu não me arrependo de ter ficado em casa com meu filho, não. O que eu me arrependo é de eu ter me esquecido nesse processo. Porque não, você não precisa se esquecer nesse processo. Você pode continuar olhando para quem você é, olhando para as suas ambições, fazendo alternativas que vão dar apoio à base de autocuidado que você tem que ter, né? Então, eu até me perdi aqui do assunto. Esse controle que a gente quer pegar, só eu sei cuidar, só eu sei fazer, só eu, você acaba tolhindo de ter rede de apoio, de você ter uma ajuda a mais do pai, né? Hoje em dia, os pais, eles estão muito, muito, muito mais participativos. Antigamente, né, no tempo aí da minha mãe, da minha avó, os pais eram aquela história do provedor, né, e tal, mas hoje em dia, o meu marido faz praticamente tudo. Se um dia estiver ausente, ele vai saber o que o Vicenzo come, ele vai saber o horário do Vicenzo, ele vai dar o banho, o horário do lanche, ele sabe toda a rotina da criança, porque eu faço ele participar. Eu deixo tudo muito claro que eu faço para o Vicenzo, eu divido isso com ele, eu trago ele para esse processo, eu não abraço tudo sozinha, eu não quero dar conta de tudo sozinha. Tem coisas que ficam sobre a responsabilidade dele. O meu marido já levou meu filho em consulta médica e eu não pude ir. E isso, há tempos atrás, para mim, era impossível, tá? Esse cenário do pai levar numa consulta médica e eu não estar. Mas quando você abre mão de ter sempre esse controle de tudo, querer dar conta de tudo, a gente vê que tem rede de apoio. Tem uma rede de apoio dentro da sua casa, que é o seu marido. Mas é que a gente acaba tendo um comportamento que exclui eles desse processo. Faz sentido o que eu estou falando? Você vai excluindo eles desse processo porque você acredita que ele não precisa participar, ou então que ele já trabalha, ele já faz tanta coisa. Mas e você? É muita coisa também. É muita coisa. É como se fosse uma profissão, né? A energia que você demanda ali é a mesma, né? Então, hoje, ele participa, sim, de todos os processos e ele não me odeia por isso. Meu casamento não está terrível. Homens acomodados têm supermulheres. E essas supermulheres, essa mulher maravilha, que quer fazer tudo sozinha, e não é porque ela quer, porque ela acredita que ela tem que fazer sozinha. Enquanto ela tem esse pensamento, ela pode acabar aí entrando numa estafa de saúde mental, abandonando o autocuidado dela emocional, e ela acredita que ela é essa supermulher. Eu sempre compartilho com meu marido as questões que eu estou vivendo. E eu fiz uma live aqui sobre a comunicação produtiva, que a Patrícia viu, ó. Supermulheres geram homens rodados. Exatamente. Eu não quero ser supermulher, não tenho esse poder. Se eu tivesse uma comunicação produtiva, e de tempos em tempos eu tenho conversas com meu marido sobre as situações aqui de casa, situações que eu preciso resolver, as situações que entrou uma notificação, as situações que a gente precisa alinhar. A gente se fala e a gente pensa juntos em alternativas. Então, esse é o primeiro erro. Não queira ser supermulher, não queira dar conta de tudo. Tenha diálogos produtivos com a pessoa, a sua maior rede de apoio, o seu parceiro. Débora, eu não tenho parceiro. Use esse diálogo com a pessoa que mais pode te apoiar.
É sua mãe? É o seu pai? É uma tia? É alguém que você confia? Use esse diálogo. Homem fez errado, o homem fez errado, não briguem, deixe eles fazerem no seu tempo. Porque geralmente a mulher anula o homem quando impede de fazer coisa. Exatamente, Joyce. A gente acaba anulando. O marido aqui, ele gosta de cozinhar. E aí, eu tô na cozinha, aí começa, né? Ai, mas você tá cortando assim? Ah, mas você tá fazendo não sei o quê? Ah, mas você tá fazendo não sei o que lá? Ah, porque eu faço assim. Deixa ele fazer. Eu fazia muito isso, muito mesmo. Ó, a Drica botou, há um tempo queria ser uma mulher polvo, abraçando tudo, me responsabilizando por tudo. É aí que tá o grande erro de sobrecarga. E quando a gente fala tudo, a rotina doméstica, a rotina do filho, a gente tem que aprender a dividir. Ó, a comunicação produtiva tem ajudado muito aqui em casa. Uhul! Muito bom, muito bom. Gostei de saber dessa notícia, Paty. Gostei de saber. Essa comunicação é o segredo de tudo. Quem não viu a live, veja. Tá? Essa comunicação é maravilhosa, é um passo a passo, muito simplório, mas que é super certeiro para você melhorar a forma de expressar as suas necessidades sem ter que se indispor com ninguém, sem ter que causar um embate, um conflito, tá? Vamos para o segundo erro. Segundo erro. Aí, Débora da show na convivência dela. Minha mãe, suspeita, tá? Mas o que ela está falando aqui é verdade. Eu busquei, eu fui atrás. E esse show não é porque eu sou maravilhosa, tem dia que eu tô virada no girai aqui, hein? Tem dia que eu dou meus berros, meus gritos, ninguém me segura. Mas o que acontece? Eu fui atrás dessa comunicação produtiva porque eu estava me vendo muito nesse controle. E aí eu estava com uma comunicação muito assim, irônica, muito sarcástica, às vezes só me expressando na hora que eu estava com raiva, deixando aquele copo encher o tempo inteiro. Oi, mamãe Débora. Oi, mamãe. Ai, minha mãe é maravilhosa, gente. Ó, a Joyce botou, tem um livro CNV, comunicação, a comunicação não violenta. Existe esse tipo de comunicação e é maravilhoso, tá? Vamos para o segundo erro. Segundo erro, não se priorizar, tá? E esse não se priorizar está muito relacionado a você não saber dizer não, tá? Você não conseguir dizer não. Você recebe uma demanda, aquela demanda é sua, então, olha, eu não posso, eu tenho tal compromisso, eu tenho isso. Você não conseguir abrir mão de alguma coisa para você, por você, tá? E esse não se priorizar, também cansar e não descansa, tendo que tá com um pouco de tristeza e não olha para essa tristeza, fica ignorando aquele sentimento, né? Seguindo a vida ali dessa forma. Então, quando você não acolhe as suas emoções, você não se prioriza. E eu fui tão cansada das minhas emoções, de que eu precisava de mais, de que eu precisava, de que eu estava com vontade de estudar, de ter um tempo para mim, de relaxar mais. Eu me sentia muito agitada, muito angustiada, dormia mal, estava dormindo pessimamente. Gente, não tomei minha vitamina C, ó, botei aqui e não tomei. Eu fui ignorando. E por ignorar essas emoções, a gente tem 4 momentos: a tristeza e a alegria. Olha só, gente. Raiva, tristeza, medo, alegria. A única emoção positiva aqui é a alegria, e dela deriva uma série de outras coisas. O amor, o contentamento, a felicidade. E a gente tem 3 emoções muito densas, que é o quê? O medo, a raiva e a tristeza. Essas emoções contra a alegria, ela fica em desvantagem. Então, a gente o dia inteiro bombardeada por sentimento de medo. É uma hora dá uma raiva, depois você fica alegre, vai, fica nessa gangorra. Só que se você está na maior parte do tempo se sentindo triste, frustrada, se você está na maior parte do tempo com raiva, revolta, se você está na maior parte do medo, do dia com medo, tensa, ansiosa, preocupada,
e você não acolhe isso, não trata essas emoções, como você vai administrar? Elas vão somatizar. E essa somatização vai, através dessa somatização, você vai ter comportamentos que não vão favorecer. Você pode comer mais, comer menos. Você pode ficar mais introspectiva. Você pode ficar mais irritada, mais nervosa. Você pode ter uma série de comportamentos frequentes, comportamentos automáticos e habituais, que vão prejudicando um mal para a saúde das pessoas ao seu redor. O mal, você pode ficar uma mãe mais estressada que seu filho derrama um iogurte e você dá uma loucura na cabeça. Você pode ficar uma esposa intolerante que não consegue conviver com seu marido, ou então ter um embate com seu marido. E aqui, claro, eu sempre vou falar do nosso comportamento. Porque a gente só tem poder de mudança sobre. O entorno vai mudar depois que a gente começa a ser diferente. Então, quando você começa a elevar, a se priorizar, você eleva o teu nível de paciência, você eleva o teu nível de clareza, de percepção, você começa a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma pessoa melhor para você mesma, tendo esse auto-amor. Ó, a Joyce botou, até em guerras tem um tempo de pausa, se permitam se achar merecedoras do mimo. Sou observador e vejo que a maioria das mulheres polvo esquece de si, perde o brilho, a feminilidade. Isso aí. A gente deixa de lado o nosso brilho, o que faz a gente iluminar as outras pessoas. Né? A gente deixa de ser luz no caminho dos nossos filhos. A gente cria um espaço, um distanciamento emocional com os nossos filhos. A gente cria um distanciamento emocional com o nosso marido. A gente começa a só ver defeito. A gente perde o olhar mais generoso, um olhar positivo, um olhar com esperança. A gente perde isso. E esse é o nosso brilho, esse nosso cuidar. Eu falo muito sobre a produtividade ali enraigada nos valores femininos. E a gente tem os nossos valores, que são compreensão, compaixão, empatia, amor. Mas a gente também tem que ter o posicionamento, a gente também tem que ter o cuidar e o cuidar da gente. Os valores servem para primeiro atender a nossa necessidade e a gente conseguir, através dessa verdade, expressar quem a gente é para o mundo. Então, se você está distante dos seus valores, realmente vai ficar muito difícil você querer se priorizar. Você vai sempre se sabotar. Sempre sabotar esse processo, tá? O terceiro erro e último é não organizar a sua rotina. Isso é um erro mais prático, tá? Os dois primeiros, olhada, que parar de querer ser a mulher polvo, dar conta de tudo. Poxa, eu preciso começar a me priorizar. Por que eu não faço? Por que eu não olho para essas emoções? E quando eu falo acolher emoções, não é você aceitar a emoção. É você olhar para essa emoção e entender o que está causando ela, para começar a fazer as mudanças necessárias, né? O terceiro erro é um erro mais prático. Você precisa ter um radar bem na familiar, sua rotina doméstica, alimentar e da sua rotina profissional. Se você está numa fase de recomeço profissional, como eu já tive, de, poxa, eu quero recomeçar, de repente você precisa fazer uma experiência com um projeto de empreender, as cobranças e daí os galhos. Eita, aí fica tenso, né, amiga? Aí fica tenso. Você precisa organizar. A Drica botou, meu caso o quê? Explica melhor isso aí, Drica. Você precisa organizar. A Drica é personal organizer. E é fundamental. Além da organização dos objetos da sua casa, né, dos setores da sua casa, que isso facilita gigantescamente a nossa vida, você ter bem claros, categorizadas as coisas na sua casa, você ter isso aqui, ó, meu bem, ó, agenda. Isso aqui não é exatamente uma agenda, tá? O caderno Minha Vida.
Eu chamo de meu caderno Minha Vida, porque a pessoa que abrir aqui, ela vai saber minha vida, ó, minhas metas. Aí aqui eu começo a montar a rotina. Eu boto aqui tudo que eu preciso fazer, ó. Boto aqui agenda, coisas que eu preciso focar, perguntas que eu quero me fazer. E nesse processo eu otimizei algumas coisas. Recomeçar. A gente precisa ter tempo para esse recomeço. Muitas vezes a gente precisa estudar para trabalhar aqui na internet. Vocês estão achando que é mole? É só ligar a câmera e falar? Você tem que entender um monte de estratégia, né? Meu caderno Minha Vida. Meu caderno Minha Vida. É o nome do meu caderno aqui. Não tem Minha Casa Minha Vida? Esse é meu caderno Minha Vida. Então, nesse caderno, eu clareio as coisas na minha cabeça. Eu marco horários comigo mesmo. Marco um horário para fazer a minha massagem, algo que eu sabotava mais. Marco o horário que eu vou fazer alguma atividade. Marco o horário, boto as coisas do meu filho, boto as coisas da rotina doméstica. Você precisa ter minimamente esse caderno. E esse é o grande desafio daqui. Eu acho que o primeiro passo para você começar um processo de mudança interior e ajustar essa rotina é você ter o seu caderno Sua Vida. Meu caderno Minha Vida, tá? Nesse caderno, vai colocar todas as atividades que você faz. Você pode até assim, Débora, não quero rabiscar muito meu caderno. Pega uma folha, coloca lá todas as atividades que você faz e que acabam tomando muito tempo e pensa em como você pode otimizar e com quem você pode contar como rede de apoio para você ganhar tempo para fazer algo novo, ter tempo de estudar algo novo, ter tempo de cuidar de você, ter tempo para você, sei lá, fazer uma massagem, fazer uma atividade física, estruturar o seu projeto profissional, seja o que for, que o seu emocional está gritando que você precisa e que você está passando por cima igual um tratorno, que é essa vontade de ter controle de tudo dentro da sua casa. Né? Pensar em alternativas, ter uma conversa produtiva com seu parceiro, ter uma conversa produtiva com quem mais pode te apoiar nesse processo. Todas essas habilidades você vai precisar desenvolver, tá? Para construir uma rotina mais leve, mais organizada e que você se sinta produtiva, que você se sinta que está sendo atendida nessa rotina. Mesmo que você não esteja progredindo muito rápido, mas você está progredindo. Você está progredindo com o seu momento. Você tem a vida inteira para alcançar o seu sucesso. Você tem a vida inteira. Hoje o seu sucesso, ele está dentro da maternidade. Hoje o grande espaço, né? O meu filho tem só 5 anos. Ele é uma criança que depende muito de mim para algumas coisas. O meu nível de dedicação para ele ainda é maior. Então eu levo a minha vida profissional proporcional a isso, mas eu não anulei ela. Hoje eu boto meu autocuidado dentro do tempo que eu consigo otimizar para isso. Mas eu faço, eu não deixo mais de fazer. Não deixo mais de ter o meu momento com meu marido, não deixo mais de ter o meu momento comigo, não deixo mais de fazer coisas importantes do meu trabalho. Só que eu faço na medida que cabe para o momento de vida que eu tô. Eu não me cobro ter uma produtividade de uma mulher que não tem filhos. Não me cobro isso. E essa tem que parar. É autocobrança de tudo que é lado. É o que faz equilibrar na minha vida são a minha relação com o meu filho, a minha relação e o meu trabalho. Então, esses são as grandes coisas que eu administro aqui no meu caderno Minha Vida. Essas são as coisas que eu administro aqui. Você precisa de você é a líder da sua casa. Tudo gira em torno de você. Assuma, se aproprie dessa liderança. Se aproprie dessa gestão. Se aproprie de ser a pessoa que direciona. Não só a pessoa que executa. Sai da posição de executadora
e abrace, se aproprie. Não vai tomar nenhuma iniciativa na sua casa sozinho, não, meu filho. Ele não tem isso, não. Tá há anos. E ele não tomou a rédea. A rédea, papéis, como distribuir algumas coisas, você vai ficar sempre como executadora sobrecarregada. E eu não quero ver você sendo executadora, fazedora. Outro dia eu contei, né? Tem que fazer. Mas por que tem que ser eu, sempre? Por que eu não posso delegar? O que eu posso delegar? Né? A gente tem que ter isso na mente. O que eu posso delegar? O que eu vou delegar? Não é o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Tem que. Abandono tem que. E começa a pensar. O que eu posso delegar daqui? O que eu posso pedir auxílio aqui? E a abelha, ela faz o quê? Ela é uma realizadora. A abelha, ela tá sempre ali, né? Buscando o néctar das flores e tal. E você vê a produtividade dela, que é o quê? Mel. Super versátil, né? O mel dá para... É alimento, é cosmético, é medicamento, própolis, mel, né? A abelha, ela tá sempre ali, ela é dura, porque ela tem um foco. Outras coisas, mas ela tem algo que é fundamental para ela se sentir realizada, né? A Paty botou de olho, ó. Maria Cícera. Olá, Maria Cícera. Então, meninas, esses... E o primeiro passo que eu quero em vocês é meu caderno Minha Vida. Quem já tem o meu caderno Minha Vida aí? Quem já tem um caderno Minha Vida aí? Quem tem, faz um stories e me marca que eu quero ver você assim, ó, numa fotinho, ó. Ou assim, o jeito que você... Tira uma foto com esse caderno Minha Vida, tá? Posta, me marca que eu... E essa agenda tem que contemplar a agenda. Botou, eu tenho. Bem, Paty, bem linda, maravilhosa com o seu caderno. Tá bom, gente? Eu tô um pouco preocupada com o tempo, mas eu queria fazer uma... O meu trabalho, ele envolve algumas ferramentas que eu acho importantes para a gente se manter... Vou apagar um pouquinho a luz aqui. Vou pedir para vocês... Fechar o... Quero que você perceba como que você está. Inspiração profunda pelo nariz, bem devagar. Vai deixando de lado qualquer pendência, qualquer preocupação, tá? Eu quero que você foque a atenção na sua respiração, no ritmo natural dela, o ar entrando, o ar saindo. Agora que você está focada nessa respiração, eu quero que você coloque a sua atenção nos pensamentos que estão passando por sua mente. Se existe algum pensamento de preocupação, alguma demanda não atendida, coloque esse pensamento sobre a mesa de trabalho. Olha para ele. O que esse pensamento tem causado em você? Qual o sentimento que está gerando no seu corpo? Qual é a emoção que você tem mais manifestado através desse pensamento? Dá um nome para essa emoção. Agora, eu quero que você observe se há algum desconforto no seu corpo quando você se sente assim. Perceba se há
alguma dor de cabeça, um peso nos ombros, algum desconforto na região abdominal, alguma dor nos joelhos, no calcanhar, nos pés. Observe todo o seu corpo, sinta todo ele respirando. Agora imagine você sem esse pensamento, tendo uma nova perspectiva sobre ele. Qual é a sensação que você tem quando esse pensamento vai embora? Quando você não precisa se conectar com esse pensamento. Pensamentos não são fatos. Você não precisa se identificar com esse pensamento. Ele pode ir e você tem total controle sobre ele. E não ele sobre você. Qual é a nova perspectiva que você pode trazer para esse pensamento? Encontre uma alternativa. E deixe esse pensamento ir, se dissolvendo aos poucos. E ir embora. Faça uma inspiração profunda agora. Esse pensamento pode ir embora. Aos pouquinhos agora pode ir voltando ao seu centro, retomando o momento presente, que você já está pronta e alinhada, olhou para um pensamento que gera uma emoção e pode encontrar uma nova forma de lidar com esse pensamento, uma nova forma de fazer. O que você escolhe hoje? O poder de escolha está na sua mão, para você ter mais leveza no seu dia a dia, para você melhorar as suas relações, para você ter tempo de qualidade com você, para você conseguir realizar os seus sonhos, ter mais autoconfiança. Meninas, muito